Senhoras e senhores, boa noite. Eu sou o Marco Antônio Stefano, diretor social da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, nome histórico Academia Nacional de Farmácia. Tenho a honra de servir nessa noite como mestre de cerimônia dessa solenidade de posse. A Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, nome histórico Academia Nacional de Farmácia, dá as boas-vindas aos acadêmicos e convidados presentes, que solenemente dará posse aos seus novéis membros titulares. Para dar início oficial a essa solenidade, convidamos o acadêmico Dr. Acácio Alves de Souza Lima Filho, presidente da Academia, para presidir e compor a mesa diretora dos trabalhos. Convido nesse momento o presidente da Câmara Municipal de Botucatu, o vereador Ednei Carreira. Convido o presidente emérito da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, professor Dr. Lauro Domingos Moreto. Convido nesse momento o secretário de Saúde no município de Botucatu, Dr. André Spadaro. Convido nesse momento o pró-reitor de pesquisa da Universidade Estadual Paulista, Dr. Carlos Frederico de Oliveira Graef. Convido o primeiro secretário da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, Dr. João Paulo da Silva Vieira. Registramos nesse momento a presença também dos acadêmicos Dr. Celso Pereira Caricati e Dr. Leon Rabinovich. Gostaríamos de citar nesse momento as seguintes autoridades que estão presentes em nossa solenidade. Professora associada Adriane Polatini do Vale, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Pesquisa Clínica, Faculdade de Medicina da Universidade Estadual Paulista. Professora doutora Linício do Rosário Souza, chefe do Departamento de Doenças Tropicais e Diagnóstico por Imagem da Faculdade de Medicina da Universidade Estadual Paulista. Dr. Rodrigo Bazan, coordenador-geral da Unidade de Pesquisa Clínica da Faculdade de Medicina da Universidade Estadual Paulista. Senhor Assis Pavan, proprietário da empresa Céu Azul Alimentos Limitada. Professora associada Maria Cristina Pereira Lima, representada pelo professor associado Carlos Antônio Caramone, da Faculdade de Medicina da UNES, campus de Botucatu. Dr. André Luiz Balbi, superintendente do Hospital das Clínicas de Botucatu. Dr. Augusto César Tecchio, secretário adjunto de Turismo da Prefeitura Municipal de Botucatu. Dr. André Luiz Pérez, vice-prefeito e secretário de Obras da Prefeitura Municipal de Botucatu. Professor Dr. Carlos Alberto Costa, diretor executivo do Parque Tecnológico de Botucatu. Sr. Shin Haga, gerente coordenador da Coordenadoria de Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo. E Dr. Ademir Natal Isvicero, assessor jurídico do Hospital das Clínicas de Botucatu. Agradeço a presença de todos. Mandaram cumprimentos e justificaram suas ausências para essa cerimônia o senhor João Dória, governador do Estado de São Paulo. O senhor Denizar Viana Araújo, secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos do Estado de São Paulo. Sr. William Dib, diretor-presidente da Anvisa. Dr. Sandro Roberto Valentini, reitor da Universidade Estadual Paulista. Dr. Luiz Vitor Silva do Sacramento, diretor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Estadual Paulista, campus de Araraquara. Dr. Marco Antônio Zago, presidente da FAPESP.
Senhor Dr. Nelson Mussolini, presidente executivo do Sindusfarma. Professor Leonardo Teodoro Bill, pró-reitor de administração da Universidade Estadual Paulista. Senhor Bruno Covas, prefeito da cidade de São Paulo. Nesse momento, damos a fala ao senhor presidente da Academia de Ciências Farmacêuticas, Dr. Acácio Alves de Souza Filho, presidente da Academia presidente da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Boa noite a todos. Os senhores membros desta mesa diretora já nominados, minhas senhoras, meus senhores, autoridades, prezados acadêmicos presentes, boa noite a todos. A Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, Academia Nacional de Farmácia, cumprindo o seu desiderato de difusora e guardiã da cultura farmacêutica no país, transfere temporariamente sua sede da maravilhosa cidade do Rio de Janeiro para esta cidade dos bons ventos. A aprazível, acolhedora e progressista cidade de Botucatu, cujo nome remonta ao século XIX, quando da sua emancipação, em 1855. Nossa academia é quase tão antiga quanto, talvez um pouquinho mais. Em 1829, no Rio de Janeiro, foi constituída a Sociedade Médica do Rio de Janeiro. Essa sociedade tinha 1/3 dos membros médicos e 1/3 farmacêuticos. E durante muito tempo conviveram farmacêuticos e médicos na mesma academia. Em 1835, Dom Pedro I já tinha abdicado ao trono, e Dom Pedro II, acho que tinha 6 anos, ele não podia, então, assumir o trono. Foi criada uma regência. E um decreto regencial de 1835 mudou o nome da sociedade para Academia Imperial de Medicina. E essa Academia Imperial de Medicina, então, já tinha 1/3 dos seus membros farmacêuticos. Com o tempo, foram criadas as escolas de farmácia e o pessoal foi se separando, e a nossa academia só conseguiu se constituir independente da Academia Nacional de Medicina em 1937. Então, isso é só uma parte da nossa história. Vamos em frente. A região daqui, indubitavelmente, nos traz a lembrança de grandes personalidades políticas, da ciência e máxima da literatura pátria, como Maria José Dupré, contemporânea de nomes como Érico Veríssimo, José Lins do Rego e Viana Mugo. Autora do romance Éramos Seis. Eu li quando criança. Obra premiada pela Academia Brasileira de Letras. Vital Brasil, mineiro da campanha, clinicou aqui entre 1895 e 1897, transferindo-se a seguir para São Paulo para fundar o Instituto Butantan, assim como Orlando Vilas Boas, o grande sertanista indigenista, que imortalizou como um dos maiores humanistas do Brasil. Hoje aqui se encontra nessa cidade de Botucatu, pela primeira vez, a Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, a fim de proceder à posse em nosso sodalício e dar reconhecimento e testemunho ao edificante trabalho de profissionais do jaez do professor Dr. Benedito Barra Vieira e o professor Dr. Rui Seabra Ferreira, que se alteiam em suas lides rotineiras na docência superior, levando o lume de suas sabenças aos jovens estudantes do interior paulista, que vêm abeberar-se dos doutos conhecimentos legados pelos nossos plecaros homenageados da noite de hoje. Declaramos aberta esta sessão solene de posse. Obrigado. Em nome de todos, tomamos a liberdade de agradecer ao acadêmico presidente, o Dr. Acácio Alves de Souza Lima Filho, por suas gentis e oportunas palavras. Chegou o momento de recebermos os novos acadêmicos a serem empossados. Convidamos os acadêmicos Dr. Celso Pereira Caricati e Dr. Leon Rabinovich, da Comissão de Recepção, para se dirigirem à antessala e conduzirem os novéis acadêmicos para este salão.
Solicito a todos ficarem de pé e vamos aplaudir o professor doutor Benedito Barra Vieira e professor doutor Rui Seabra Ferreira Júnior. O professor doutor Benedito Barra Vieira ocupará a cadeira de número 88, que tem como patrono o patrono acadêmico doutor Antônio Cardoso Fontes, da seção de Medicina. O professor doutor Rui Seabra Ferreira Júnior ocupará a cadeira de número 41, que tem como patrono o acadêmico doutor Eurico Brandão Gomes, da seção de Ciências Físicas e Químicas. Nesse momento, convidamos a todos a ficarem de pé para cantarmos o hino nacional.
E agora temos a honra de convidar os novéis candidatos a membros titulares da Academia de Ciência Farmacêutica do Brasil, a Academia Nacional de Farmácia, a se postarem de pé, de frente à mesa diretora, para prestarem compromisso protocolar e, seguidamente, receberem a medalha simbólica e o respectivo diploma da Academia. Convido o presidente da Academia, o Dr. Acácio Alves de Souza Lima Filho, que dará início ao compromisso que será lido pelos futuros acadêmicos. Compromisso. Prometo respeitar e fazer respeitar os princípios éticos e profissionais, as disposições estatutárias e regimentais, as decisões e deliberações da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, Academia Nacional de Farmácia. Prometo cultivar o sentimento da fraternidade e lealdade para com os meus confrades, bem como propugnar pelo engrandecimento dessa academia. Declaro empossado o professor. Som. Compromisso. Prometo respeitar e fazer respeitar os princípios éticos e profissionais, as disposições estatutárias e regimentais, as decisões e deliberações da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, Academia Nacional de Farmácia. Prometo cultivar o sentimento da fraternidade e da lealdade para com os meus confrades, bem como propugnar pelo engrandecimento desta academia. Declaro empossado. Convidamos o Dr. Lauro Domingos Boneto e o Dr. João Paulo Silva Vieira para a colocação da medalha e a diplomação dos novéis acadêmicos. Vamos ficar de frente para lá.
Para uma fotografia, Dr. Leon e Dr. Caricati, por favor. Nesse momento, convidamos o primeiro secretário e orador ad hoc desse sodalício, acadêmico doutor João Paulo Silveira, para fazer uso das palavras com as saudações aos nossos véis membros titulares. Senhor presidente da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, Dr. Acácio Alves de Souza Lima Filho, em nome do qual saúdo toda a mesa diretora, já nominados. Minhas senhoras, meus senhores, prezados confrades, novéis confrades inclusive, uma boa noite a todos. Incumbiu-me o nosso presidente de substituir o orador oficial da academia, que por motivo de força maior, professor Pianetti, de Belo Horizonte, não pôde estar presente a este evento. Eu recebi do professor Pianetti o discurso que me foi enviado e com um comentário que eu gostaria de ler. É um comentário justo e perfeito que o professor Pianetti fez com relação aos nossos dois novéis acadêmicos. Prezado confrade João Paulo, boa tarde. Os dois candidatos possuem currículos imensos e tive que desdobrar para fazer uma leitura dinâmica, pensando os pontos mais relevantes. São dois excelentes profissionais e, para resumir tudo em 4 páginas, não foi tarefa das mais fáceis. Acadêmico Gerson Antônio Pianetti. Então, os parabéns, os cumprimentos do nosso orador oficial. Eu sou apenas um ledor do trabalho que ele fez com relação aos senhores. Coragem para poder reviver o passado e dele não se ter vergonha. Assim começou o seu memorial o nosso novo confrade, professor Benedito Barraviera, nascido na cidade de Bauru, em São Paulo, em 1951. De família modesta, passou sua infância cercado de amigos e com eles percorria diariamente quase 4 quilômetros de chão de terra para chegar ao grupo escolar na Vila Falcão, onde realizou seus primeiros estudos. Passou depois por enormes dificuldades para cursar o antigo ginasial, percorrendo os 10 quilômetros que o separava da escola, de bicicleta, e por extrema necessidade, começou a trabalhar durante o dia, estudando no período noturno, para poder conciliar sua nova estrutura de vida. Época difícil, Dr. Benedito, e juventude sacrificada,
mas bastante proveitosa do ponto de vista do aprendizado de vida. Porém, sonhava com o curso de medicina lá de Ribeirão Preto, um desafio praticamente impossível. Impossível, já falava sobre esta palavra, esse termo, Napoleão Bonaparte. Palavra impossível está escrita nos dicionários dos fracos, dos tíbios, daqueles que não têm uma vontade férrea. É o que aconteceu com o nosso novel acadêmico. Do sonho à realidade. Foi aprovado em 1972 para cursar medicina na antiga Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu. Conseguiu se manter durante o curso de forma diferente de sua juventude, já que agora estudava durante o dia e à noite ministrava aulas no curso Oswaldo Cruz de preparação ao vestibular na disciplina de Química Geral e Atomística. Nesse período, em 1973, conheceu Dona Regina, que viria a ser sua futura esposa. Segundo seu próprio relato, considera ter sido sua maior oportunidade de vida, o convite realizado pelo professor Domingos Alves Meira, para integrar a primeira equipe do projeto Malária, a ser implantado no município de Humaitá, no estado do Amazonas, para onde foi em 1976, permanecendo por 30 dias naquele município. Foi uma grande experiência, pois aprendeu de forma segura e definitiva a palpação do fígado e do baço, além de ter desfrutado de elaborados raciocínios clínicos propostos pelo professor Meira. Foi o primeiro residente da recém-implantada residência de moléstias infecciosas e parasitárias e precisou, para poder se manter, a dar numerosos e cansativos plantões na Santa Casa de Itinga. Passou ainda por outras localidades atuando como médico, mas decidiu voltar para a Faculdade de Medicina daqui de Botucatu em 1979 e assinou seu primeiro contrato na Unesp, realizando, assim, seu maior sonho de ser mestre de nível superior. Em 1981, matriculou-se no recém-implantado curso de Fisiopatologia em Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Botucatu, dividindo seu tempo de mestrado com atividades de enfermaria, ambulatório e aulas em residências médicas. Foram, novamente, tempos difíceis, mas conseguiu finalizar a dissertação de mestrado intitulada Malária causada por Plasmodium falciparum e a redução da metahemoglobina pela via das pentoses. Estudo in vitro em hemácias de indivíduos normais e de doentes tratados pela clindamicina, sendo aprovado em 1984 com menção de louvor. Na sequência, e apenas 2 anos depois, defendeu sua tese de doutorado. Em 1989, participou da criação do grupo de pesquisa de venenos, com vistas a gerar biotecnologia. Participou da comissão executiva da criação e instalação do Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos da Unesp, o CEVAP, espaço integrado por pesquisadores de 5 unidades da Unesp, com a finalidade de promover a pesquisa básica aplicada à tecnologia, o ensino de extensão, de especialização e de pós-graduação, além de prestar assistência e orientação a toda a comunidade. Visando aumentar a solidez e a credibilidade, o grupo de pesquisadores do CEVAP publicou em 1992 o livro intitulado Venenos Animais, uma visão integrada, com a finalidade científica de divulgar a experiência pessoal de cada um,
dos pesquisadores do grupo, além de poder trazer à baila efetiva contribuição aos profissionais da área biológica, da médica e da veterinária do Brasil. O Conselho Universitário da Unesp, em 1993, institucionalizou o CEVAP, sendo o Dr. Benedito seu primeiro diretor. Nesse ínterim, realizou 2 concursos públicos, sendo um para o quadro de servidores da Unesp e outro para a obtenção do título de livre docência. Em sua passagem pela administração do CEVAP, foi construído no campus Botucatu a unidade número 1 do centro. Voltando um pouco no tempo, há um relato no memorial de suma importância na vida do nosso acadêmico, nosso novel acadêmico. Durante sua pesquisa para a obtenção do título de livre docência, o Dr. Benedito formulou uma tese de síndrome da resposta inflamatória sistêmica, observada em doentes picados por serpentes peçonhentas. Essa hipótese foi posteriormente comprovada por meio de dosagens de níveis de citoquinas no sangue dos doentes. Esse trabalho foi realizado em parceria com o professor Bruno Lamonte, pesquisador do Instituto Clodomiro Picado, de Costa Rica, com participação do professor Hansson, seu orientador do PhD na Suécia. O trabalho foi submetido a uma revista de alto impacto internacional, a Toxicon, mas, infelizmente, rejeitado pelo editor-chefe com a alegação de não haver estudos prévios que pudessem comprovar a tese. Não é isso mesmo, doutor Benedito? Foi uma tremenda decepção para os autores do trabalho, mas não uma derrota. Durante o 11º Simpósio Internacional em Toxinologia, realizado em Israel no ano seguinte, o trabalho foi apresentado em forma de pôster e despertou grande interesse de um professor britânico, que demonstrou ter conhecimento do trabalho, achando a proposta pertinente e interessante, e que iria, inclusive, aplicá-la em pacientes seus asiáticos. Desconfiado, o Dr. Benedito percebeu que o conhecimento do artigo ainda não publicado era fruto de acesso privilegiado, como revisor durante a avaliação do mesmo pelo conselho editorial da revista, que o havia recusado a publicação. É isso mesmo, doutor Benedito? Receoso da usurpação dessa tese, o qual precisava ser publicado o mais rápido possível, o professor deu continuidade a uma antiga aspiração do grupo, em ter sua própria publicação, o que ocorreu em abril de 1995. O primeiro número do jornal de animais venenosos e toxinas, com tiragem de 1.500 exemplares e distribuído graciosamente a todos os sócios da Sociedade Internacional de Toxinologia e Sociedade Brasileira de Toxinologia. Dentre os artigos principais, originais e inéditos, estava aquele que havia sido recusado e que tratava das citoquinas. A desconfiança do nosso pesquisador tinha fortes indícios, visto que no ano seguinte, uma revista de circulação internacional trazia um artigo básico na mesma linha de pensamento do grupo, com a demonstração do ineditismo sobre o tema. Delicadamente, o autor se manifestou ao autor do outro artigo, cumprimentando e anexando o seu trabalho, assim como se dirigiu ao editor-chefe da revista, informando que o mesmo tema já tinha sido publicado um ano antes. Essa carta foi publicada no editorial da revista, mostrando assim que o ineditismo da proposta tinha sido brasileiro. Com a proposta de tornar o CEVAP um centro de referência de ensino em toxinologia, todos os assuntos relacionados foram colocados em vídeo
e encontram-se divulgados nas diversas unidades de ensino médio do Brasil e está divulgado na internet nos idiomas português e inglês. Em sua passagem pelo CEVAP, até 1997, ficaram 2 realizações, como livros, revistas científicas eletrônicas, videoteca, centro virtual e a experiência do primeiro curso de especialização, além de infraestrutura de ensino e pesquisa com forte aplicação na área da informática. Considerando essa missão cumprida, o professor Benedito voltou ao departamento investindo em novas tecnologias de ensino, abrangentes na graduação e na pós-graduação, e vem colhendo frutos. Na qualidade de docente, o professor titular de infectologia da Faculdade de Medicina de Botucatu e apresenta, na súmula curricular, ter sido o fundador e diretor executivo do Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos da Unesp, no período de 1993 a 1997. Pró-reitor de Extensão Universitária da Unesp, de 2001 a 2005. Coordenador executivo do CEVAP Unesp, de 2005 a 2018, sendo atualmente ocupante do mesmo cargo até 2021, e é atualmente editor-chefe do Jornal de Venenos Animais e Toxinas, incluindo doenças tropicais, desde 1995. O novo acadêmico, Dr. Benedito, possui 38 publicações, por ele consideradas da maior relevância, com 112 citações. É coordenador de projetos de pesquisas financiados pelo CNPq e FAPESP, agregando em torno de quase R$1 milhão. É detentor de 3 patentes nacionais e internacionais. Já publicou 18 livros. Possui cerca de 150 artigos publicados em periódicos com seletiva política editorial e periódicos arbitrados de elevado fator de impacto. Já orientou 15 dissertações de mestrados já defendidas. Orientou 11 teses de doutorado também já defendidas. Supervisionou 5 pós-doutorandos e possui mais de 2.700 citações de artigos científicos. É líder de grupo de pesquisa em toxinologia, cadastrado no CNPq desde 2005. Membro do Conselho do Programa de Pós-Graduação de Doenças Tropicais da Unesp, com conceito 5, CAPES, e membro do Conselho de Programa de Mestrado Profissional em Pesquisa Clínica da Unesp, com conceito 3 da CAPES. Com toda essa história de vida, não há motivo para se ter vergonha de nenhum passado, e sim a grandeza de contá-lo e mostrar para toda a sociedade que não foi em vão o investimento por ela realizado na formação de nosso novo acadêmico, novel acadêmico, professor Benedito Barra Vieira, que recebemos em nosso sodalício de braços, corações e mentes abertas. Seja bem-vindo, novel acadêmico, professor Benedito. Molhar a garganta, senão não dá para saudar o Dr. Rui, né? Dr. Rui Seabra Ferreira Júnior, nosso novel acadêmico. Nasceu aqui em Botucatu, em 1973. Filho do casal Rui e Emília,
e inicia sua história dizendo que não se arrepende de nada que fez e apreciando o quanto avançou na vida profissional e pessoal. Não haveria nenhum motivo de arrependimento. Não ter tido sucesso no vestibular para engenharia mecânica, a área da saúde animal agradece por tê-lo cooptado para a medicina veterinária, onde ingressou na Universidade Estadual de Santa Catarina, na cidade de Lages, onde cursou os 2 primeiros anos. Transferiu-se para a Unesp, em Araçatuba, após ter se submetido a rigoroso exame de seleção. A senhora, sua mãe, entretanto, insistiu para que o filho ficasse mais próximo, e o nosso novo acadêmico cedeu aos apelos maternais e, novamente, tentou mais uma transferência, na qual obteve pleno sucesso para a Faculdade de Medicina e Zootecnia da Unesp, de Botucatu. Mãe sempre tem razão e sempre sabe o que faz. Todas. Adaptou-se às necessidades de novas grades curriculares, tendo tido a possibilidade de realizar sua primeira iniciação científica, orientada pelo professor Hélio Langoni, no projeto intitulado Ação do Baipamum em hamster experimentalmente infectados com leptospirose interrogans serovar canícula, com apoio financeiro da FAPESP. Uma vez médico veterinário, em 1999, aproveitou todas as oportunidades que lhe foram dadas e optou pelo Programa de Aprimoramento Profissional em Animais Peçonhentos, ofertados pela Faculdade de Medicina de Botucatu, então um excelente campo para médicos veterinários. Realizou especialização de 400 horas em toxinologia, no Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos, e já desenhava seu projeto de mestrado, pois lhe chamava a atenção o fato de que o soro antibotrópico não neutralizava com eficiência a fração causadora da necrose do veneno. Efeito esse observado durante o atendimento a um cão picado por uma urutu cruzeiro, o qual conseguiu salvar por meio de uso de um soro antiofídico, mas tendo se instalado por dias uma importante necrose naquele animal. Publicou esse relato de caso em 2001 no Jornal de Animais Venenosos e Toxinas, incluindo doenças tropicais. Nasce, então, o pesquisador. Nesse mesmo período, realizou um estágio de 30 dias em Letícia, na Colômbia, na fronteira ali com o Brasil. Qual o nome? Tabatinga, né? Fronteira com Tabatinga. Só atravessar a ponte, está do outro lado. Na Amazônia colombiana, onde aprendeu a extrair veneno de grandes botrópes e micruros. Participou do 15º Congresso Internacional para a Medicina Tropical e Malária, em Cartagena de las Índias. Por sugestão do professor Benedito Barraviera, essa amizade vem de longe, agregou seus conhecimentos de médico veterinário a um projeto de pesquisa aplicado, visando melhorar o processo da cadeia produtiva dos antivenenos. Em 2002, iniciou o mestrado em doenças tropicais pela Faculdade de Medicina de Botucatu, com o projeto Avaliação da Resposta Tumoral e da Capacidade de Neutralização do Soro de Camundongos suíços inoculados como venenos nativos e irradiados com cobalto-60 de várias serpentes, com o objetivo de realizar estudos em camundongos, no mestrado e aplicá-lo em animais de produção quando do doutorado. Finalizado o mestrado, em 17 meses, obteve prêmio de melhor tema livre no 11º Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, ocorrido em Maceió, nas Alagoas, em 2004, e foi reportado posteriormente para a revista científica americana Brasil.
Fato inusitado se deu em sua defesa de mestrado, que foi cancelada. Cancelada. Imaginem por quê, hein? Imaginem. Será que é por falta de capacidade? Foi cancelada pelo fato de ter se casado com a filha do orientador, tendo sido obrigada a buscar um outro orientador, já que a opção de se separar da amada não lhe convinha. O professor Domingos Alves Meira foi, então, consultado e resolveu assumir a defesa de mestrado, para não desfazer o casamento, e a orientação de doutorado, ajudando assim a manutenção do feliz casamento com a filha do ex-orientador. E assim se tornou mestre. Parabéns. No doutorado, escolheu trabalhar com carneiros, visando a integração da cadeia produtiva do soro antiofídico à cadeia produtiva de um carneiro voltada ao abate e produção de carne. Uma ideia simples, porém inovadora, já que o sangue que anteriormente corria para o ralo, durante o processo do abate, tornar-se-ia mais um subproduto desta cadeia, aumentando assim o lucro do produtor e diminuindo o custo de produção dos antivenenos. Do carneiro, passaram-se então a aproveitar o sangue para fazer o soro antiveneno, os ossos para fazer farinha, a carne para o consumo, o couro e lã para a indústria têxtil, já que, devido à irradiação do veneno, não havia qualquer dano ou necrose nos locais da imunização. Foi feita uma apresentação oral no 12º Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, em 2006. Em 13 meses, um tempo recorde, o Dr. Rui defendeu o seu doutorado. Deste carneiro aqui só perdeu o berro. A única coisa que se perdeu dele. Demitido da Unesp, encontrou apoio do professor Barraviera, por meio da inclusão em diversos projetos de pesquisa e buscando um pós-doutorado, encontrou guarita na orientação do Dr. Oswaldo Augusto Brasil Esteves Santana, primeiro bisneto do cientista mineiro Vital Brasil Mineiro de Campanha, visto que não havia interesse do Ministério da Saúde em novas propostas para soros já existentes no mercado. Propôs então o estudo de um novo soro contra a picada de abelhas africanizadas. Um enorme desafio, pois já havia testado no Instituto Butantan e no Instituto Vital Brasil, no Rio. Elaborou então um projeto e foi agraciado com bolsa pela FAPESP para um pós-doutorado em imunoquímica no Instituto Butantan, na capital. A ideia era de realizar a padronização em camundongos e conhecer melhor a produção. Nasceu assim o soro antiapílico, com resultados excelentes, porém não foi publicado, pois havia processo de requerimento de patente do adjuvante da preparação. Foi um projeto de pesquisa com bastante inovação e audácia. Tornou-se o pesquisador 4 no Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos em 2008, graças a um edital da Unesp. Sentiu-se, enfim, preparado para colocar em prática suas ideias e devaneios científicos, mas precisou lutar muito para conseguir as condições mínimas necessárias para poder exercer sua atividade e, novamente, contou com o apoio fundamental de professores parceiros. Foi credenciado no programa de pós-graduação em doenças tropicais da Faculdade de Medicina daqui de Botucatu. A partir de então, sua carreira acadêmica deslanchou, por meio de projetos aprovados em órgãos nacionais de fomento e em orientações acadêmicas. O grupo teve aprovado no Ministério da Saúde o projeto Tratamento de úlceras venosas com selante de fibrina,
derivado de veneno de serpente. Participou também da criação da Rede Vital para o Brasil, onde teve a oportunidade de apresentar o projeto de produção de antiveneno contra picada de abelhas africanizadas, o qual foi por ele desenvolvido durante o pós-doutoramento, com apoio institucional para a purificação e a produção de veneno das abelhas. Participou do procedimento misto adotado pelo CEVAP e pelo IVB para o antiveneno. Meses depois, a primeira inoculação em cavalos virgens, nunca antes imunizados, veio a boa notícia de que o soro funcionou. Isso aconteceu em 2013, a partir de um novo edital do DECIT para produtos estratégicos de biotecnologia, e foi submetido o projeto intitulado Tratamento de múltiplas picadas de abelhas africanizadas Apis mellifera com um novo soro antiapílico. O projeto de produção de um novo biofármaco aguarda os resultados dos últimos testes pré-clínicos para início dos ensaios clínicos. Certo, doutor Rui? Na universidade, tem ativa participação como coordenador executivo do CEVAP, representante dos pesquisadores no CEP, responsável pelas disciplinas animais peçonhentos, acidentes e toxinas, e selante de fibrina, aplicações em ciências translacional. Outras disciplinas ofertadas em parceria com o Instituto de Biociência, estratégias digitais para ensino, aprendizagem, análise proteômica como estratégia de medicina translacional e estrutura e relação de trabalho científico em todos os casos. Há importante participação de professores convidados da França, do Canadá, dos Estados Unidos, da Inglaterra, dentre os principais. Dr. Rui Seabra tem um excelente currículo acadêmico profissional, com passagem pela iniciação científica, por 2 cursos de especialização, por 3 estágios de aprimoramento no Brasil e no exterior, é mestre e doutor, e realizou 2 pós-doutoramentos no exterior. Colecionou inúmeras premiações e citações, em especial com a apresentação de resumos orais e pôsteres em eventos científicos nacionais e internacionais, demonstrando toda a sua capacidade de liderança no ensino e na pesquisa científica. Apresenta quase uma centena de cursos realizados em sua formação complementar. Orientou 12 teses de doutorado e 13 dissertações de mestrado. Supervisionou 8 pós-doutorandos. Incluam-se em suas orientações em números expressivos a iniciação científica e as monografias de conclusão de cursos, inúmeras participações em bancas acadêmicas, em unidades de ensino superior. É revisor de periódicos de 17 revistas científicas e membro do corpo editorial de uma revista. Possui participação em 50 artigos completos publicados em revistas indexadas, 5 patentes depositadas, 9 livros publicados, organizados ou editorados, 9 capítulos de livro, quase 2 centenas de trabalhos completos publicados em anais de congresso, 160 participações em eventos, congressos e exposições. Enfim, tudo o que se espera de um pesquisador de peso, o nosso novo acadêmico possui em seu currículo. Para o orador oficial, Dr. Pianetti, se torna extremamente difícil repassar em poucas linhas a rica vida de um ser humano que se dedica essencialmente ao trabalho de pesquisa. Aprender e repassar, ensinar e, principalmente, educar outros seres. E, como já dizia Cora Coralina, feliz daquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. O nosso novo acadêmico confessa ter um enorme carinho
pela Associação Brasileira de Editores Científicos, pois lá, além de ter colecionado amigos e grandes conhecimentos, teve a oportunidade de participar de vários comitês julgadores, o que lhe deu merecidamente o prêmio de editor do futuro. Estamos terminando, viu? Mais 4 páginas só. A Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil se sente honrada em ter em seu quadro um acadêmico com uma vida tão rica de serviços prestados à ciência e, por conseguinte, à sociedade brasileira. Seja bem-vindo, Dr. Rui Seabra. Agora só tem a letra. Parabéns, meu irmão. Agradecemos ao acadêmico Dr. João Paulo da Silva Vieira pela alocução. Convidamos nesse momento o acadêmico titular, professor Dr. Benedito Barra Vieira, para proferir o seu discurso de posse. Por favor, professor. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor professor Dr. Acácio Alves de Souza Lima Filho, em nome do qual cumprimento os demais confrades, Lauro Domingos Moreto, João Paulo Silva Vieira, Leon Rabinovich, Marco Antônio Stefano, Celso Pereira Caricati. Excelentíssimo senhor Ednei Lázaro da Costa Carreira, digníssimo presidente da Câmara Municipal, em nome do qual cumprimento as autoridades legislativas da Casa, Dr. André Gasparini Spadaro, secretário da Saúde do município de Botucatu, representando neste ato o senhor Mário Eduardo Pardini Afonseca, digníssimo prefeito municipal, em nome do qual cumprimento as autoridades executivas da Casa. Magnífico pró-reitor de pesquisa da Unesp, professor Carlos Frederico de Oliveira Graef, em nome do qual cumprimento os colegas universitários, demais autoridades, senhoras e senhores, o meu boa noite. Contar um pedaço da minha história, agora eu vou contar um outro pedaço. Acredito que as histórias se complementem. Esse é um momento especial em que o professor universitário espera viver durante a sua trajetória profissional. Estou envolto de muita alegria e inspiração para saudar em especial o meu patrono, que ocupou a cadeira 88 dessa respeitosa academia, o médico Dr. Antônio Cardoso Fontes, nascido em Petrópolis em 1879. Fez o curso de medicina na cidade do Rio de Janeiro a partir de 1897, ano em que Vital Brasil atendia ainda seus pacientes picados por serpentes na região de Botucatu. Sua tese versou sobre vacinação e soroterapia antipestosas, defendida no Instituto Manguinhos, casa de Oswaldo Cruz. Clinicou na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, tendo sido designado pelo Dr. Oswaldo Cruz para exercer interinamente o cargo de diretor do Laboratório Bacteriológico Federal. O que chama atenção na sua carreira é que, se ele clinicasse hoje, diríamos que sua especialidade seria infectologia, haja vista que atuou como inspetor sanitário do Serviço de Profilaxia da Febre Amarela, além de estudar com afinco a tuberculose, uma doença bíblica que acomete seres humanos e animais. Ele foi fundador e primeiro presidente da Sociedade Brasileira de Tuberculose, da Sociedade de Medicina e Cirurgia, da Sociedade Médica de Petrópolis
e também do Conselho Consultivo da Liga Brasileira contra a Tuberculose. Professor honoris causa da Faculdade de Medicina da Bahia, membro da Academia Petropolitana de Letras e membro honorário da Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo e da Sociedade de Biologia Argentina. A ele também foi conferido por Sua Santidade o Papa Pio XII a consagração de membro da Academia Pontifícia de Ciências. O Dr. Cardoso Fontes notabilizou-se pelos estudos sobre o bacilo da tuberculose e a sua forma granular. Suas experiências foram confirmadas em vários trabalhos realizados pela Escola de Calmette, no Instituto Pasteur, em Paris, na França. Fiz aqui um breve resumo da missão e da viagem que culminou com este vasto currículo conquistado pelo meu patrono, que me orgulha muito, pois ele trabalhou sempre para os pobres e na tentativa de vencer as doenças classificadas pela Organização Mundial da Saúde como negligenciadas, que até hoje, das 20 elencadas, 18 delas estão presentes e continuam em ascensão no nosso país. Ser convidado para participar dessa academia é algo notável, haja vista a trajetória que tivemos que seguir, sempre trilhando o caminho do bem, compartilhando conhecimento, aprendendo a coordenar grupos de pesquisa, colaborando com os menos favorecidos e estimulando a juventude a crescer na carreira e contribuir na formação da cidadania. Hoje, fazendo uma retrospectiva da minha viagem por esse planeta, posso assegurar com bastante certeza que todos nós aqui chegamos com uma missão a cumprir e dividida em etapas. Enquanto você não chegar na última estação desta viagem, você não partirá daqui. E mais, o universo nos sinaliza diariamente as escolhas e os caminhos. Cabe a nós conseguirmos interpretá-lo e escolher o melhor, usando sempre o bom senso e o livre-arbítrio. Eu havia preparado um discurso bastante ácido, uma vez que o mundo, particularmente o Brasil, vive uma situação dramática. Mas mudei nos últimos minutos, até porque alguns colegas me lembraram que hoje é um dia de festa, de agradecimentos e não de contestação. Assim, preciso complementar o que já foi dito aqui e retornar às minhas origens e lembrar que já aos 12 anos de idade trabalhava num escritório de advocacia em Bauru, minha terra natal, durante o dia, e estudava à noite o curso ginasial e posteriormente o científico. Como a distância entre o escritório, minha residência e o colégio eram respeitáveis, minha irmã Sirlene, que está aqui presente, dou minha gratidão pública e eterna, levava minha marmita de janta na casa da minha tia, que morava a 2 quadras de onde eu estudava, o Instituto Ernesto Monte. Generosamente ela esquentava a marmita e me colocava na mesa junto à sua família, com a presença da minha avó paterna, por sinal uma italiana muito birrenta, onde jantávamos. Mas é interessante salientar que a salada de tomate que a minha mãe preparava carinhosamente sempre derretia, pois o legume não resistia ao aquecimento. Fiz isso durante anos, até chegar ao final da década de 60 e decidir ser médico, como já foi dito aqui, na escola de Ribeirão Preto. Foi um choque para os meus chefes advogados, haja vista que eles apostavam que eu iria seguir a carreira jurídica. Saltando um pouco a história, não consegui fazer medicina em Ribeirão, na tão sonhada faculdade de Ribeirão Preto, do professor Graef, que está aqui. Isto porque a próxima estação da minha viagem não era lá, mas era cá, em Botucatu. E foi assim que aconteceu. Começa então a década de 70, com enormes desafios. Fui aprovado aqui e vim para cá, com uma mão na frente e outra atrás. Nessa época, a Sirlene, para poder me ajudar a cursar o primeiro ano da faculdade, trabalhava a noite toda, estudava a faculdade de manhã e dormia à tarde.
A pergunta que fica é: que irmão faria isso hoje? Mas quem aprendeu com os pais que nada é impossível, aquele que crê, logo me virei, arrumei aulas no cursinho e comecei a trabalhar à noite. Claro que liberei os recursos da Sirlene, mas conheci outra família botucatuense que me acolheu muito, carinhosamente, a família Sartori. A Silvia, que dou aqui minha gratidão, me apresentou ao pai dela, que me acolheu em sua família. Ele era um senhor bravo, como diziam, né? Pois era diretor do Colégio Sevilla e, posteriormente, delegado. Felizmente, ou não, né? Mas delegado de ensino. Encurtando um pouco a história, acabamos casando durante o curso de medicina, eu no 5º ano, ela no 1º, terminando a década com a minha formatura, a entrada na residência de infectologia hoje e a chegada do meu precioso tesouro, Ana Silvia, que também está aqui presente. A escolha da minha especialidade, na época, foi contestada por muitos colegas e até professores que diziam que as doenças infecciosas e parasitárias seriam extintas pelas vacinas. Mas o meu guru, professor Meira, que já foi dito aqui, não pensava assim e me estimulou a seguir em frente, sempre orientando os melhores caminhos. Começa a década de 80. A Silvia cursando medicina e dando plantões. A Ana Silvia sempre solicitando um carinho e o peito da mãe. E eu com um pífio salário de professor auxiliar de ensino, uma categoria extinta atualmente. Posso assegurar que a garotinha sapeca que subia no fogão foi praticamente criada pelo avô Sartori, que acabou educando-a, pois tanto eu quanto minha mulher éramos consumidos pela medicina. Ela tanto amava o avô que indiretamente seguiu os passos deles, não cursando medicina. Hoje o sucesso da carreira dela é uma mistura de medicina e educação, por influência do avô, que um dia me repreendeu. Deixa a menina fazer o que ela gosta. Nessa década, por sugestão do professor Meira, eu deveria cursar o mestrado e o doutorado. Foi uma época sofrida, mas de muito trabalho e com muitas vitórias. Trabalhar não era problema, mesmo porque meus pais ensinaram e praticaram isso a vida toda. Mas o universo sempre sinaliza, e os amigos sugerem bons caminhos. Cabe a nós decidirmos. Numa dessas conversas, o professor Tietê, que está aqui presente, que eu homenageio também, me disse: você precisa ter sua linha de pesquisa. E foi assim que terminamos a década de 80 e a de 90. Iniciamos com a perspectiva de estudar as toxinas animais e seus derivados. A década de 90 se inicia com a perspectiva de estudar os venenos e criar um centro de pesquisa que produzisse medicamentos a partir das toxinas. Uma ousadia sem tamanho para os dias de hoje. Imagine naquele tempo. Em 1993, o CEVAP foi oficializado, então começa a luta pela sobrevivência de um centro de pesquisa translacional, termo que não existia naquela época, dentro de uma universidade pública. Vamos dizer que até o final dessa década, o centro sobreviveu criando cobras, fazendo muita extensão universitária, ministrando cursos e sempre exageradamente muito cobrado pelos conselhos superiores da universidade. Aliás, em geral, com todo o respeito, professor Greff, quem cobra não sabe fazer. Ao final, ainda da década de 90, depois de ter me tornado livre docente, professor titular e cidadão botucatuense pelas mãos do nosso presidente Carreira, decido apoiar a candidatura do professor Trindade a reitor, que acabou vencendo o pleito e sendo empossado em 2001. Mudava-se totalmente o paradigma. A partir de então, eu seria pró-reitor de extensão universitária em São Paulo. Mas o universo sempre conspira a favor, quando se tem metas e sonhos passíveis de realização. Certo dia, já na primeira década do novo milênio, o reitor convidou todos os pró-reitores e assessores para um almoço com o presidente do Banco Santander, que havia adquirido o antigo Banespa. Durante o almoço, depois de muitos elogios, sempre regado a um bom vinho espanhol, o presidente do banco disse que estava investindo recursos em centros de pesquisa de fronteira nas universidades públicas paulistas e arrematou: alguém tem um bom projeto? Claro que eu não perdi a oportunidade, levantei a mão e vendi o CEVAP como se fosse a maravilha do novo século. Ele elogiou muito e disse que apoiaria a ideia. E assim, a diretora da época, juntamente com sua equipe, muitos deles
presentes nesse momento começaram a idealizar o que seria o novo centro, numa fazenda cujo espaço foi gentilmente cedido pela Faculdade de Ciências Agronômicas e conquistada pelo antigo diretor, professor Carlos Magalhães. E assim começa a história do CEVAP na fazenda, que hoje é a sede do centro. Essa década foi de construção da sede, da chegada da Annalise, a neta mais adorada de quem vos fala, e da administração de doenças que nos acometem na trajetória da vida. Administrar, professor Greff, é ser submetido a estresse permanente. Estresse permanente é sinônimo de imunossupressão. E esta é sinônimo de doença que, no caso, ou será um câncer, uma doença degenerativa ou uma doença oportunista. Portanto, senhores gestores aqui presentes, preparem-se, né? O dia de todos nós chegará. Tanto eu quanto a Silvia tivemos, respectivamente, cada um o seu prêmio, né? De lutar com o seu problema específico. E assim vai se iniciando a década sem antes conhecer o professor Caramori, que também está presente aqui, vir oferecer um novo desafio, uma nova oportunidade. Segundo o professor, o Ministério da Saúde estava apostando em projetos translacionais de grande porte, e você deveria apresentar o projeto dos selantes para eles, concluiu o professor. Submeti a pré-proposta, concorrendo com 110 projetos, 5 selecionados, e nós estávamos entre eles. O coordenador deveria ir a Brasília no dia agendado e apresentar a proposta a uma banca examinadora. Como tudo que tiver que ser será, naquela semana havíamos publicado um artigo de revisão sobre o selante numa revista de fator de impacto 4.5. Comprei a passagem para Brasília com meu dinheiro, nem precisaria dizer, e fui para lá fazer a apresentação. Ao final, entreguei a cópia do artigo recém-publicado para a coordenadora da banca, que fez o seguinte comentário. Uma revista de fator de impacto 4.5? E parou por aí. Na segunda-feira, a secretária da professora ligou no CEVAP e disse: professor, quanto custa o seu projeto? Como eu não sabia, respondi com outra pergunta. Quanto vocês têm para investir? E ela deixou escapar 10 milhões para apenas 3 projetos. Estava dada a resposta. Eu respondi: acredito que atenda às nossas necessidades. Então ela respondeu: será aberto um edital CNPq para tal, e desligou o telefone. Nesse meio tempo, a minha mulher, Silvia, já estava praticamente curada, mas aí eu adoeci e o edital do CNPq foi publicado no meio de tudo isso. Durante toda essa tempestade, eu recém-operado no hospital, com o notebook no colo, com a barriga costurada, drenos, sondas e dor certamente, escrevia o projeto ajudado por Skype por vários colaboradores que estão aqui presentes. A proposta seria tratar úlceras de perna, pois a Silvia já havia orientado uma tese de doutorado com resultados promissores. A professora Abade topou o desafio de coordenar o ensino que, posteriormente, em 2019, tornou-se a sua tese de livre docência, defendida com brilhantismo. Durante o evento da Associação Brasileira de Editores, em 2010, sai o resultado do edital, contemplando o nosso projeto. Começa assim a última década, 2010-2020. Como vocês podem perceber, o universo vai aumentando a carga e a responsabilidade dia a dia, até você conseguir cumprir a missão e chegar ao final da sua última estação. Aprendemos muito nessa década. Aprendemos a escrever, submeter, administrar projetos de grande porte. Aprendemos a coordenar equipes multidisciplinares, a administrar o ego dos mais afoitos, a fazer relatórios, a redigir bons artigos científicos, ter um curso de pós-graduação, ousar construir uma fábrica de produtos biológicos para pesquisa clínica. Foi uma década altamente produtiva, com vários projetos aprovados e consolidados, incluindo aqui o soro antiapílico, uma novidade e uma necessidade, haja visto o grande número de ataques de abelhas africanizadas no continente americano. Nesse final de década, em especial no ano de 2018, que foi um ano controverso e desbalanceado, ou seja, com momentos de grandes conquistas, entre elas a assinatura do contrato da construção da fábrica-escola,
a Universidade e o Ministério da Saúde, até a decepção por ter ajudado pessoas desconhecidas. Essa montanha-russa de fatos me chocou tão profundamente que precisei procurar ajuda médica. Novamente, graças à intervenção precoce da minha filha Ana Silvia, pude voltar parcialmente ao equilíbrio necessário. Comecei 2019 com uma certeza: preciso me preparar para sair em definitivo. Não vale a pena uma luta de 40 anos de carreira e, ao final de toda essa construção, não receber o devido reconhecimento. E tínhamos ainda um problema pendente de mais de 5 anos, que era como projetar a área limpa da fábrica, haja vista que não existe similar em modelo reprodutivo na América Latina. E já tínhamos quebrado a cabeça, pedido consultoria a diversos especialistas e nada. Um desafio que parecia não ter solução. E aí, novamente, a ajuda do universo e a abertura de novas janelas de oportunidades. Certo dia, nesse ano de 2019, chega um senhor no CEVAP, dizendo-se chamar Celso Caricati, pesquisador do Instituto Butantan há mais de 30 anos e que estava se transferindo para Botucatu e que gostaria de trabalhar no CEVAP porque conhecia o nosso trabalho. E mais, sugeriu vários nomes, entre eles do professor Marco Antônio, que poderiam contribuir no desenho do projeto arquitetônico da área limpa da fábrica. Coincidência ou capricho do destino, conseguimos a transferência do pesquisador Caricati para o CEVAP em tempo recorde, com especial ajuda do professor Balbi, superintendente do Hospital das Clínicas da nossa escola. Ele já sabe, Caricati, que terá uma missão fundamental: fiscalizar a construção da fábrica e colaborar para colocá-la em funcionamento. Parece que a nova década será promissora, porque teremos um grupo forte de farmacêuticos para contribuir neste novo desafio que será a produção de amostras dentro das boas práticas para a pesquisa clínica. Ao que tudo indica, um novo ciclo se inicia. Agora, numa nova etapa, num novo paradigma, ou seja, indiretamente com as portas abertas para a indústria farmacêutica. No meio desse turbilhão, vem o convite da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, Academia Nacional de Farmácia, para fechar com honras e glórias a década que foi altamente produtiva. Não conheço ainda a academia, mas uma coisa eu sei: nesse local existem pessoas preparadas e muito experientes dentro do contexto da ciência farmacêutica. Discussões de alto nível devem existir, pois é desse local que deveriam partir as grandes decisões e soluções para o país, que acumula anualmente um déficit na balança comercial de 15 bilhões de dólares em insumos para a saúde. Sei que a força e a robustez da academia nos colocarão em contato direto com quem produz medicamentos. E isso concretizará o sonho de 1993, quando o CEVAP foi criado, para produzir medicamentos a partir das toxinas animais. Não tenho palavras para agradecer tal honraria, mas quero dividir todos esses holofotes com os meus colaboradores do dia a dia, em especial do meu departamento, professora Lenice, que se encontra presente, onde em 13 de dezembro próximo completarei 40 anos de atividade de docência. Ao CEVAP, desde o porteiro, que é o primeiro que eu vejo quando chego lá de manhã, o jardineiro, o pessoal da limpeza, administração, secretaria da revista, os nossos pesquisadores e o pessoal técnico que cuida dos serpentários, do biotério, dos laboratórios e do bom funcionamento dos equipamentos, da saúde dos animais, entre tantas outras responsabilidades. Quero dividir com os alunos da graduação, especialização e pós-graduação. Todos vocês são nossos braços e cérebros que nos motivam a cuidar desse patrimônio público. O CEVAP é isso: um lugar bonito, arejado, agradável, com muitas flores, com muita limpeza, com muito asseio e com muita generosidade e respeito ao ser humano. Não é um paraíso, não, mas é um lugar diferente dos demais. Convido-os a conhecê-lo, pois amanhã os nossos experientes confrades acadêmicos mostrarão suas competências no seminário proposto pelos nossos programas de pós-graduação em doenças tropicais e pesquisa clínica. Muito obrigado por terem tido a paciência de ouvir parte da minha viagem, que acredito que ainda terei algumas estações pela frente. Muito obrigado.
sem muitas palavras nesse momento. Obrigado, professor. Nesse momento, agora, convidamos o acadêmico titular, professor Dr. Rui Seabra Ferreira Júnior, para proferir seu discurso de posse. Bem, vamos ver se eu consigo falar depois de tanta coisa dita, não? Senhor presidente, doutor Acácio Alves, lhe saúdo e assim estendo a saudação a todos os membros e autoridades da mesa e aqui presentes. Agradeço ao doutor João Paulo pela gentileza nas palavras proferidas. Boa noite a todos. É com imenso sentimento de orgulho no coração que recebo cada um de vocês nessa gloriosa noite. Muito obrigado pela sua presença. Eu inicio resgatando a origem do meu patrono, da cadeira 41, da seção Ciências Físicas e Químicas da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, Academia Nacional de Farmácia, a qual passo a humildemente ter assento a partir de hoje. Trata-se do farmacêutico Eurico Brandão Gomes. Nascido a 1º de setembro de 1884, virginiano como eu, nasceu na cidade de Niterói. Diplomado em farmácia pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, ingressou no Exército em janeiro de 1919, como segundo tenente farmacêutico por concurso público. Participou de inúmeras campanhas pela saúde, inclusive surtos de malária. Em 1º de setembro de 1940, ao completar 66 anos de idade, findou o serviço ativo no Exército Brasileiro, deixando uma imensa lacuna no serviço farmacêutico daquela instituição. Foi ainda autor de inúmeros livros, trabalhos, palestras, sendo redator-gerente do Boletim da Associação Brasileira de Farmacêuticos, de 29 a 1936, diretor-gerente da Revista da Associação Brasileira de Farmacêuticos, de 36 a 1940, e, por fim, diretor da Revista Brasileira de Farmácia. Entre seus editoriais publicados na Revista Brasileira de Farmácia, pode ser citado a indústria químico-farmacêutica e a cooperação com os Estados Unidos em 1944. Essa é uma das saborosas coincidências com meu patrono, pois além de ser um editor de um importante periódico científico no Brasil como ele, cerca de 75 anos após, tenho figurado também como presidente da Associação Brasileira de Editores Científicos, a ABEC. Outra feliz coincidência é a afinidade com sua área de atuação, pois também trabalho com o objetivo de aproximar o conhecimento gerado na universidade das indústrias farmacêuticas. No entanto, só tenho de agradecer a Deus por reservar essa linda caminhada para a minha vida. Saibam que essa minha vida ligada à farmácia começou ainda na barriga da minha mãe, trabalhando na farmácia. Trabalhando na farmácia de meu pai, a Santo Antônio. Depois vieram Droga Azul, Droga Avenida, entre tantas outras. Talvez meu primeiro emprego tenha sido estoquista aos 5 anos, pois adorava arrumar as caixinhas de medicamento recém-entregues aos fornecedores. Tenho certeza que meu lado empreendedor e batalhador veio dele, que ainda me emprestou seu nome, Rui Seabra Ferreira. Da minha mãe, Emília Jardim Pestilha, herdei o seu lado ético e guerreiro de não desistir, pois criar 3 filhos trabalhando o dia todo e muitas vezes passando a noite nos plantões da farmácia não é para qualquer mulher. Eu amo vocês. E ainda tive um upgrade de ter um farmacêutico como padrinho, Arcângelo Tarcísio Fortes, da farmácia Santa Rita de Cássia. Eles me deram ainda 2 irmãos maravilhosos, Milena Seabra, atual diretora-geral corporativa do Grupo Paranaense de Televisão, responsável pelas afiliadas da TV Globo daquele estado, e Danilo Seabra, atual Head of Global Marketing da Clarente, uma grande multinacional químico-farmacêutica localizada na Basileia, Suíça. Tenho muito orgulho de vocês, são guerreiros e vencedores. Sou imensamente grato à cidade de Botucatu. Como seu cidadão, tive a oportunidade de ter uma excelente formação. Da pré-escola na Cirandinha e no IECA, ensino fundamental e médio no IEC La Salle, o ensino superior na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp, minha especialização no CEVAP, meu mestrado e doutorado em doenças tropicais na Faculdade de Medicina de Botucatu. Não é à toa que nossa cidade é conhecida por ter boas escolas.
Ainda essa cidade me deu a oportunidade de trabalhar em um dos maiores centros de pesquisa e desenvolvimento de medicamentos de uma universidade pública do Brasil, o qual já tive a honra de ser seu diretor e hoje coordeno um audacioso projeto para a implantação de uma fábrica de lotes pilotos de medicamentos biológicos para ensaios clínicos. Nesta caminhada, fui apresentado ao CEVAP ainda na faculdade, ao qual me identifiquei imediatamente por vislumbrar o seu grande potencial e oportunidades. Eu estava certo. Também me arrisquei mais, muito mais do que enfrentar qualquer cascavel ou jararaca, ao me envolver romanticamente, sem saber, com a filha do diretor do centro à época. Quem conhece o Dr. Benedito Barra Vieira deve ter ideia do desafio que foi conquistar a confiança para que ele me entregasse a sua filha, e também conquistar o seu respeito profissional para que ele me integrasse ao CEVAP. Conseguem imaginar? Espero ter alcançado sucesso. Mas vamos falar de sucesso daqui a pouco. Eles me deram uma segunda família. Minha sogra Silvia Barra Vieira é um amor de pessoa, e talvez ela tenha me inspirado diante desses desafios, pois ela os já tinha enfrentado, conhecendo muito bem o marido e a filha. Minha esposa Ana Silvia me orgulha cada dia à frente da direção do Núcleo de Ensino à Distância da Faculdade de Medicina de Botucatu. Especialista em Teaching and Learning in Higher Education pela Tampere University na Finlândia, tem realizado um trabalho ímpar na nossa faculdade. Profissional e mãe dedicadíssima, nunca deixou de acreditar em mim, segurando a barra para que eu pudesse também me especializar. Te amo, minha vida. E desse nosso amor, essa parte está difícil. E desse nosso amor nasceu um pinguinho de gente. Uma pessoinha que me observava com olhos de passarinho, no ninho, e algumas vezes com óleo de cascavel. Imagine uma criança difícil de dormir. Nem piscava, por isso a alusão a cascavel. Hoje já é uma pré-adolescente que é a luz da minha vida. Te amo, Annalise. São vocês o grande motivo dessa minha caminhada. Como médico veterinário, não posso esquecer o amor incondicional de meus cães, Dora, Alfa e Bowie. A presença delas é extremamente confortante após um dia difícil, acreditem. Aos meus colegas de trabalho, aqueles reais responsáveis por segurar a escada por onde eu tenho subido. Na ABEC, Nilson, Natasha, Renata e Roberto. No CEVAP, a Letícia, Luzia, Selma, Juliana. Granieri, Wendel e Marco. Lucilene, Luciana, Alessandra. Cristiano, Helenise, Tilico, Sandra, Sheila, Felipe, Miriam e Alexandre. E agora meu confrade Caricati, a quem, em seu nome, já agradeço a Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, por me dar a honra de ser, a partir de hoje, um de seus imortais, ou melhor, imortalizados. Espero dignificar e honrar ainda mais essa cadeira, a mim compartilhada durante a minha passagem terrena. Também não posso esquecer de agradecer aos meus alunos, atuais e anteriores, responsáveis estes por minha renovação diária. Saibam que o prazer da vida está na caminhada e não no seu destino. Hoje iremos falar de sucesso. Porém, antes eu gostaria de imortalizar nesse discurso 4 momentos importantes da minha trajetória que talvez poucos conheçam, alguns já lidos aqui, mas que podem ajudar a mostrar como alcançar o sucesso. O primeiro deles aconteceu ainda na minha faculdade, antes de entrar na faculdade, o segundo durante a graduação, o terceiro na pós-graduação e o último após eu ter me tornado doutor. Existe ainda um quinto e enorme obstáculo, mas a história ainda está sendo escrita, então ficará para a próxima. Ao deixar o último ano do colegial, estava me preparando para ingressar na universidade. Assim escolhi ser engenheiro mecânico, pois a robótica estava começando e eu achava fabuloso. Fiquei extremamente frustrado ao saber que não passei no vestibular da Unesp por uma única questão. Sim, uma única questão. No entanto, ao olhar com um pouco mais de atenção a minha prova, verifiquei que tinha tirado 0 em matemática e 1 em física. Como vou ser engenheiro, meu Deus, pensei. Mas tirei 8 em química, 9 em biologia e 10 em português. Aí Deus me falou, meu amiguinho, o seu caminho é outro. E assim fui para a área de biológicas e a medicina veterinária me encantou desde o começo pelo meu amor aos animais.
Um segundo grande momento aconteceu durante o meu último ano de graduação. Apesar de ter me dedicado exaustivamente aos estágios, tive alguns desafios de relacionamento pessoais. Mesmo com notas suficientes para passar, meus professores tomaram a decisão de me reprovar. Com a formatura pronta para acontecer numa sexta-feira, recebo a notícia na segunda-feira da mesma semana, da seguinte maneira: Rui, 4,95 não é 5. Portanto, você está reprovado e não formará com a sua turma. Foi um momento terrível. O único aluno em 50 anos da FMVZ a reprovar o último ano de faculdade e não se formar. Virei lenda. Hoje agradeço aos meus professores pela coragem que tiveram, me dando a oportunidade de amadurecer ainda mais naquele momento. Isso é ser professor. No entanto, se não fosse a minha namorada à época em me apoiar e não me deixar fazer nenhuma bobagem, sequestrar um professor, nesse momento de desespero, certamente não conseguiria atravessar aquele transtorno, levantar a cabeça e seguir adiante. A família foi fundamental, não vou esquecer isso na Silvia. Outra grande barreira foi durante o meu mestrado, também comentado aqui, em que na semana da minha defesa, a secretária da pós-graduação me procura e diz: Rui, você não vai defender. Já pensei de novo, não. Mas aí o problema não era eu, e sim o meu orientador, que tinha se tornado meu sogro, conflitos de interesse. Fomos eu, então, e o professor Barra Vieira buscar um outro orientador. Batemos a porta de seu mentor, o professor Domingos Alves Meira, elegante e gentilmente, aceitou me orientar para que eu pudesse defender o mestrado e ainda cursar o doutorado. Olha que sorte a minha, ter como orientadores dois grandes monstros da medicina tropical do Brasil. E, por fim, ao terminar meu doutorado, em apenas 13 meses, extremamente animado com os resultados, estava pronto para voar. Meu mestrado havia ganho o prêmio de melhor trabalho apresentado no Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, concorrendo com mais de 1.200 trabalhos, entre AIDS, hepatite, malária, entre outros, em Maceió em 2004. No ano seguinte, já apresentava o trabalho de doutorado no mesmo congresso, o qual ocorreu na cidade de Florianópolis, onde recebi também uma menção honrosa por estar entre os 3 trabalhos finalistas. Animado, então, procurei a pessoa do Ministério da Saúde responsável pela gestão da produção de soros antivenenos no Brasil e apresentei nossa tecnologia a ela com o intuito de melhorar a qualidade do soro brasileiro e também minimizar o sofrimento dos animais soroprodutores. Mas que menino audacioso, deve ter pensado ela. Imediatamente me disse que isso nunca aconteceria, pois o ofidismo no Brasil estava controlado e que os produtores não iriam mudar nada na sua maneira de produzir os soros, ainda mais apostar em inovações. Vocês não têm ideia do poder que a palavra não tem sobre o ser humano. Para alguns pode ser destruidora ou devastadora. Para mim, no entanto, frases como não pode, não é possível, não vai dar, você não consegue, atuam como uma poderosa droga motivadora. Assim, desta última história, nasceu o soro antiapílico, o único tratamento no mundo para acidentes com abelhas. Bem, para finalizar, a todos os meus alunos que estão iniciando a carreira, bem como para enaltecer essa minha breve caminhada, deixo aqui algumas palavras que retirei e adaptei de um vídeo sobre o sucesso. Então, vocês que desejam alcançar o sucesso, escutem com muita atenção. Você quer ter sucesso? Deixa eu lhe falar um pouquinho sobre o sucesso. Sucesso tem a ver com constância, tem a ver com você fazer o que tem de ser feito. Mesmo que você não queira fazer, mesmo que você tenha acordado com preguiça, mesmo que você tenha percebido que o mundo todo está contra você. Sucesso tem a ver com disciplina, sucesso tem a ver com aprender com os erros, principalmente com os seus erros. E para aprender, você precisa então errar. Você está disposto a errar? Você ainda quer ter sucesso mesmo? Então pare de ficar contando histórias na sua cabeça, acorde de manhã e faça o que tem de ser feito. Simples assim. Faça o que tem de ser feito. Não espere que ninguém venha te motivar. Não espere que ninguém ou o seu líder te motive. Não espere que o mercado ou os amigos te motivem. Não espere que sua esposa ou teu marido te motive. Não espere.
Não espere, vá fazer. Você quer mesmo ter sucesso? Mesmo? Quer mesmo? Deixa eu te contar algo mais ainda sobre o sucesso. Vai ser muito difícil. Vai. Chegar lá vai ser muito mais difícil e complicado do que você imagina. E sabe por quê? Porque o sucesso é um esporte para poucos. Poucas pessoas suportam ter de subir uma montanha como o Everest, ar rarefeito, pouca alimentação, frio descomunal, dificuldades o tempo todo, medo do desmoronamento, de pôr tudo a perder, inclusive a própria vida. Então, por que essas pessoas se arriscam tanto? Talvez por isso que poucas pessoas chegam ao topo. Chegar ao topo é ter sucesso. Chegar ao topo é parar de dar desculpas. Chegar ao topo é ter uma vida em abundância. Abundância. Uma vida acima da média. Então você quer ter sucesso? No entanto, você quer ter sucesso, mas não quer se empenhar. Você quer ter sucesso, mas não quer abrir mão. Você sabia que os atletas olímpicos, medalhistas, abrem mão do seu final de semana? E você, está afim de abrir mão do seu final de semana? Uma coisa simples. Está afim de abrir mão? Abrir mão do que é confortável para você? Abrir mão de dormir até mais tarde? Abrir mão de passar um tempo com a família? Abrir mão de curtir os seus amigos para chegar aonde você precisa chegar? Tem certeza que você quer isso? Sucesso é um esporte para poucos, amigo. Pense nisso. Pessoas que têm sucesso são reconhecidas pela sociedade. Pessoas que têm sucesso ganham mais do que as outras. Pessoas que têm sucesso conseguem equilibrar a vida pessoal e profissional. Sim, esse é um esporte para poucos. Ter sucesso é continuar mesmo quando seus músculos estão tremendo. É continuar quando tudo está contra você. É continuar quando não há mais ninguém ao seu lado, nem à frente, nem atrás. É lutar sempre contra adversidades. Ter sucesso é nadar contra a maré. Enquanto todos os seus amigos, todas as pessoas ao seu redor pensam em desistir, você avança. Cada persistência que você tem, cada movimento de motivação que você tem, a cada erro cometido e o primeiro passo após, te deixam ainda mais forte. É aquele momento quando você percebe que vem uma onda alta e você rema mais forte. E você rema mais forte, dando simplesmente o seu máximo. Quer ter sucesso? Dê o seu máximo. Não fique buscando receitas prontas em livros de motivação. Não. Mas aqui lhes deixo uma receita bem simples. Verifique quem faz bem feito ao seu redor. Quem é a pessoa próxima a você que faz bem feito? Isso chama-se modelagem. Modele as pessoas de sucesso. Modele quem faz bem feito, espelhe-se em ações positivas. Faça igual aos que os campeões fazem, porque aí você terá o resultado de um campeão. Quer ter sucesso? Dê o seu máximo. Mas nunca se esqueça, mesmo aqueles que chegam ao topo e admiram a vista lá de cima, são obrigados a descer mais cedo ou mais tarde. Portanto, seja humilde, pois se cair na descida, levante e recomece a caminhada. Afinal, agora você já conhece o caminho. Eu encerro agradecendo novamente a presença de cada um de vocês. Obrigado por ter me ouvido e uma boa noite a todos. Senhor presidente, por questão de ordem, eu peço autorização para quebra de protocolo. Benedito Barra Vieira e Rui Seabra Ferreira Júnior. Vocês não foram indicados à academia pelo Celso Caricati nem pelo Marco Antônio Stefano. Vocês foram indicados à academia pelos seus currículos. Pelos seus 40 anos de trabalho, Benedito. Por acompanhar a literatura em toxinologia que você criou nesses 40 anos. Não fui eu quem indiquei. Não foi o Celso que indicou. Foi o seu currículo que te consagrou. Para as pessoas saberem, apesar de conhecer a trajetória do professor Barra Vieira,
eu e Celso, porque trabalhamos juntos no Instituto Butantan, trabalhamos com toxicologia, a primeira coisa que nós olhamos antes de indicar foi o seu currículo. O seu currículo é enviado à presidência da Academia de Ciências Farmacêuticas por indicação de algum acadêmico, como foi de todos os outros acadêmicos. O presidente analisa o seu currículo e manda para mais 3 pareceristas. E os 3 pareceristas aprovam a sua introdução na Academia de Ciências Farmacêuticas. Rui, você não entrou na academia por ser genro do Barra Vieira. Os 3 pareceristas nem sabiam disso. Então, vocês entraram pela competência de vocês, pelo trabalho que vocês criaram. Por isso eu pedi a quebra do protocolo. As pessoas têm direito de saber de como é, né, a introdução dentro da academia. As pessoas não são introduzidas politicamente ou por amizade. As pessoas são introduzidas pelas competências que elas criaram durante as suas vidas. Então, parabéns a vocês 2. Dando continuidade. Desculpe a quebra de protocolo, presidente. Minhas senhoras e meus senhores, a Academia de Ciências Farmacêuticas, nome histórico, Academia Nacional de Farmácia, casa de saber e guardiã da cultura científica, decidiu mandar cunhar, no ano de 2017, uma medalha comemorativa dos 80 anos da instituição, ajuntando-se a, num mesmo estojo, outra medalha que fora editada em 1987, comemorativa dos 50 anos em seu jubileu de ouro. Aos moldes do que realizamos em agosto de 2017, quando as comemorações do 80º aniversário do nosso sodalíssimo, em que homenageamos várias autoridades do meio profissional, científico, cultural, político e empresarial, iremos igualmente, nessa noite de gala, proceder à outorga desse conjunto honorífico ao secretário municipal de saúde do município de Botucatu, Dr. André Spadaro, representando o prefeito de Botucatu, Mário Eduardo Pardinha Fonseca, o presidente da Câmara de Vereadores de Botucatu, o vereador Ednei Lázaro de Costa Carreira, e o pró-reitor de pesquisa da Universidade Estadual Paulista, professor Dr. Carlos Frederico Graef. Para tanto, pedimos agora que o presidente da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, juntamente com o Dr. Lauro Moreto e o nosso tesoureiro Leon Rabidovich, se coloque em frente à mesa diretora. Também solicitamos que o Dr. André Spadaro, bem como o vereador Ednei Lázaro da Costa Carreira e o professor doutor Carlos Frederico Graef se coloque à frente da mesa diretora para receber o referido conjunto de medalhas como homenagem da Academia de Ciências Farmacêuticas em reconhecimento pelo altruísmo e louvor de vossas senhorias, levando a efeito na formação dos nossos pereçantes jovens estudantes universitários, ardentemente preparados para suas futuras atividades profissionais.
Senhoras e senhores, nesse momento chamamos o presidente da Câmara Municipal da cidade de Botucatu, vereador Ednei Lázaro da Costa Carreira, para a entrega de moção de congratulação aos acadêmicos Dr. Benedito Parra Vieira e Dr. Rui Seabra Ferreira Júnior. Boa noite a todos e a todas. É uma honra participar de tão importante evento para Botucatu. E dois filhos ilustres, um por adoção e outro realmente de nossa cidade. Quero cumprimentar o professor Acácio, agradecer o convite. E a Câmara, tão logo que soube da indicação dos dois grandes pesquisadores, dois grandes profissionais, patrimônio cultural de nosso município, Dr. Benedito Parra Vieira, Dr. Seabra, fizemos um reconhecimento público, que o que passa na Câmara é em nome do povo de Botucatu. E otorgamos ao Dr. Benedito Parra Vieira e ao Dr. Seabra uma moção de congratulação por estar ingressando em tão nobre associação, entidade. Realmente, estamos honrados, Botucatu, porque, com certeza, como sempre o fizeram, vai levar e elevar o nome de Botucatu. Quero também compartilhar esse momento com a minha queridíssima secretária da mesa, diretora da Câmara, vereadora Ramira. Tá? Passo em sua mão, Benedito, Seabra. Obrigado. Nesse momento, chamamos o secretário de Saúde do município de Botucatu para a entrega do reconhecimento de autoridade municipal de Botucatu. Boa noite a todos. Gostaria, em nome do presidente Acácio, professor, cumprimentar a todos os membros da mesa, em nome do prefeito Mário Pardini e da Secretaria Municipal de Saúde, cumprimentar os professores Benedito Parra Vieira e Rui Seabra, professores, amigos e parceiros. E em nome do prefeito municipal, também, então, aproveitar essa ilustre visita dos membros da delegação da Academia de Ciências Farmacêuticas e conceder, então, a cada um de vocês, em nome do prefeito Mário Pardini, através do decreto número 11.788, no uso de suas atribuições legais, considerando que Botucatu estará recebendo a delegação da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, Academia Nacional de Farmácia, para a posse de novos membros na cidade de Botucatu, e decreta, então, no seu artigo 1º, fica declarado hóspede oficial do município no dia 3 de outubro do corrente ano, o professor Dr. Acácio Alves de Souza Lima Filho, presidente da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, Academia Nacional de Farmácia. Vamos aqui na frente, aqui, ó.
Então, igualmente, pelo mesmo decreto, então gostaria de convocar aqui a presença do professor Dr. Lauro Domingos Moreto, primeiro vice-presidente e presidente emérito da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, Academia Nacional de Farmácia, para que também receba a sua declaração de hóspede oficial do município. Na sequência, peço gentilmente a presença do Dr. João Paulo Silva Vieira, primeiro secretário e presidente emérito da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil e Academia Nacional de Farmácia. Solicito também a presença do Dr. Leon Rabinovich, diretor-tesoureiro da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, Academia Nacional de Farmácia. Em seguida, Dr. Celso Pereira Caricati, embora já seja mais do que um hóspede oficial no dia 3 de outubro, mas também gostaria de conceder-lhe, em nome do prefeito, o decreto de hóspede oficial do município. E, por fim, peço a presença do professor Dr. Marco Antônio Stefano, diretor social da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Parabenizo novamente o professor Benedito Barra Vieira e professor e amigo Rui Seabra, e uma boa noite a todos. Parabéns, ex-presidente. Chegamos ao fim. Para a saudação final e encerramento dos trabalhos, oferecemos a palavra ao presidente acadêmico, Dr. Acácio Alves de Souza Lima e Filho. Em nome da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada essa sessão. Muito obrigado. Solicitamos que os presidentes permaneçam em seus lugares enquanto a comissão de recepção conduz os novéis acadêmicos para o salão de recepção, onde os mesmos receberão os cumprimentos protocolares. Muito obrigado pela presença e tenham uma excelente noite. Obrigado.